a todos. Havendo número legal, iniciamos, sob a proteção de Deus, a 5ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovado. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. O Senhor te abençoe e te guarde. Números, capítulo 6, versículo 24. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 18 de fevereiro de 2014, terça-feira. Mensagens recebidas do Executivo. Número 9 de 2014, encaminha projeto de lei número 11 de 2014, que retifica e cancela vias de circulação extraurbanas, Jaraguá do Sul. Ofícios recebidos, de Ademir Isidoro, ofício número 51/2014, encaminha resposta à indicação número 36 de 2014. De Luiz César Schorner, presidente do SINCEP, encaminha relatório da visita realizada à extensão da escola Marcos Emílio Verbini, bairro Estrada Nova, o qual constata a situação precária em que se encontra a instituição de ensino, bem como solicita as devidas providências. De Marcel Salomon, ofício número 4 de 2014, informa a nominata da direção executiva do Partido dos Trabalhadores para o período de 2014 e 2017, cuja posse ocorreu no dia 10/12 de 2013. De Ademir Isidoro, ofício número 54 de 2014, encaminha balancete e anexos do SAMAI, relativo ao mês de dezembro de 2013. Ofícios recebidos do Executivo. Ofício número 2 de 2014. Solicita a retirada do regime de urgência do projeto de lei enviado através da mensagem número 210 de 2013. Ofício número 24 de 2014. Encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de dezembro de 2013. Ofícios enviados. 6 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha projeto de lei aprovado. Número 7 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha indicações. Matéria do Legislativo. Projeto de resolução número 4 de 2014, de autoria da mesa diretora. Autoriza a chefe de gabinete a participar de curso. Indicações. Do vereador Amarildo Sarte, número 51 de 2014. Implantar um ponto de recarga para cartões transporte urbano Canarinho, em local apropriado no terminal urbano, com finalidade de facilitar a recarga dos cartões nas modalidades escolar, professor aposentado e para empresas que disponibilizam descontos para funcionários. Número 52 de 2014. Implantar calçada ao longo da rua Frederico Curti, Alberto Vazel, em frente à escola Lone Emenderfer, bairro Rio Molha. Número 53 de 2014. Realizar o patrulhamento na rua Teresia Ferraza, bairro Tifamonos. Do vereador Jair Pedre, número 43 de 2014. Instalar redutor de velocidade próximo do número 650 na rua Adelina Klein Ehlert, bairro Chico de Paula. Requerimento do vereador Pedro Anacleto Garcia, número 3 de 2014. Requeiro que sejam convidados para participar de sessão plenária os senhores Vicente Donini e o senhor Paulo Luiz da Silva Matos, que por 10 anos presidiu o Conselho Administrativo e Deliberativo da Associação Hospitalar São José de Jaraguá do Sul, a fim de explanarem sobre as ações, atividades e os novos projetos de investimentos da entidade. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam nossos trabalhos.
bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair Pedri. Senhor presidente, eu quero aproveitar esse momento regimental que me é concedido e fazer desses 3 minutos um momento de justiça, até por conta da repercussão que foi dada nos últimos dias por um prêmio que o município ganhou, do FECAM, um prêmio relacionado à cultura do nosso município, né? E que eu falei aqui em algumas vezes, nessa tribuna, que eu não tenho a menor dificuldade em dividir a paternidade de nenhum projeto. Acho que deveria ser uma prerrogativa do homem público de dividir os louros, né, que se conquistam no meio do caminho. Em 2004, quando eu estava na Prefeitura Municipal, na Codejas, por sinal, eu me lembrava da senhora, vereadora Natália, me lembrava da senhora, e se me permite usar o seu nome, eu me lembrava da senhora insistentemente, e desculpe o vocabulário chulo, mas chegando a ser cansado, né, o discurso nas reuniões de secretário, quando a senhora era diretora da Cultura, pedindo que o ex-prefeito Moacir Bertoldi transformasse a diretoria cultural numa fundação. Hoje, quem sabe, não seria fundação. Se não tivesse em 2005, 2006, quem sabe o seu trabalho envolvido nessa discussão. Logo em seguida teve também a criação do Fundo de Cultura, se eu não estou enganado, e também do Conselho Municipal de Cultura, mas que foram, e eu não tenho o menor pudor, apesar das minhas diferenças partidárias que eu tenho com a senhora, absolutamente nada pessoal, eu não tenho nenhum tipo de pudor em dizer que se comete nessa cidade uma grande injustiça, quando eu não vejo o seu nome citado nas entrevistas relacionadas à cultura de nosso município. Então, eu quero, como cidadão jaraguaense e vereador, também dividir esse prêmio com a senhora. Aliás, eu tenho percebido uma série de egoísmo por parte do Executivo em algumas discussões. Se fala em 15, 20 lombadas, faixas elevadas, e não se fala dos vereadores, que aqui ficaram durante todo 2013, de forma cansativa também, pedindo lombada, mendigando lombada elevada, faixa elevada, e não atendido, na maior parte das vezes. Então não se fala do papel do vereador. Então eu quero poder fazer aqui, vereadora Natália, uma pequena lembrança do seu nome, e dizer que este prêmio que Jaraguá recebe também tem um pedacinho da vereadora Natália, um pedacinho do ex-prefeito Moacir Bertoldi e também da ex-prefeita Cecília Conel, que manteve o trabalho. Então eu quero dividir essa homenagem com todos e não somente com quem faz a divulgação do prêmio. Obrigado, senhor presidente. Vereador Amarildo Sardi. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais presentes nesta sessão. Vereadora, eu gostaria de seguir na mesma toada do vereador Jair Pedri e dizer que pude compartilhar com a senhora, em determinado momento da minha vida pública, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, no sentido de fazer com que a cultura de Jaraguá do Sul ficasse de pé. Recordo desde os tempos do Balduino Raulino, que trabalhou muito para que muita coisa acontecesse em Jaraguá do Sul, mas recordo muito do seu trabalho, porque estive muito próximo. Muita gente dizia assim para mim: uma professora de educação física cuidando da cultura de Jaraguá do Sul, e eu dizia que era muito melhor uma professora de educação física com cultura, capacidade, empreendedora, dinâmica, estar cuidando da cultura de Jaraguá do Sul com muito zelo. Era muito melhor este tipo de pessoa do que alguém que, de repente,
se auto-intitula sabedor e muitas vezes não sabe cuidar de nada. Então eu só quero dizer que com a sua força, a força da prefeita Cecília Conel também, o ex-secretário Jorge, que aqui se encontra, nós chegamos a esse prêmio. Então, parabéns, vereadora, e vamos em frente. Continue aqui nessa casa, ajudando a cultura de Jaraguá do Sul. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham, profissionais da educação, professor Elson, que aceita o nosso convite em vir a esta casa. Eu fico bastante lisonjeada e honrada, vereadora Marildo, vereador Jair, pelo fato dos nobres pares fazerem uma retrospectiva do nosso trabalho. E a gente sempre fala, eu particularmente também não tenho problema nenhum em dividir o bônus de muitas ações e de muitos projetos, como também eu tenho certeza e clareza que o lugar das pessoas na história, ninguém apaga. Em algum lugar ela fica escrita. E eu sou uma profissional do magistério, sim, com 38 anos de serviços prestados a esta comunidade em várias áreas, na educação, no esporte, na cultura, no social, e sempre deixei, juntamente com as equipes com quem trabalhei, grandes marcas. O prefeito Moacir foi um grande incentivador da cultura, sim, vereadora Marildo. Eu gostaria de citar grandes feitos daquela gestão que trouxeram a este prêmio. Aquela gestão, juntamente com gestões anteriores, e também vale lembrar o professor Balduino Raulino, que eu tive como referência quando assumi a Fundação Cultural, aqueles funcionários que lá estão trabalharam com o professor Balduino, e muitas coisas eu me espelhei no professor Balduino para dar uma sequência e fazer com que a cultura de Jaraguá do Sul fosse valorizada. Mas entre as ações que trazem Jaraguá do Sul a este prêmio, eu gostaria de destacar que a Lei 4.444 de 2006 instituiu o Conselho Municipal de Cultura. Na época, o Moacir era o prefeito, a vereadora era presidente, era diretora de cultura. Nós entendíamos que a cultura precisava se expandir e propusemos a criação da Fundação Cultural. Fui a primeira presidente. Em seguida, criamos o Fundo Municipal de Cultura, juntamente com todas as entidades culturais que ansiavam por isso. Em 2008, entregamos totalmente revitalizado o Centro Histórico, uma obra que nós capitaneamos, juntamente com toda a equipe da Fundação Cultural. Captamos 3.050.000 reais e entregamos essa obra totalmente revitalizada e equipada, totalmente climatizada, instalamos o Museu da Paz e a Biblioteca Pública Moderna. E hoje eu posso dizer, senhores vereadores, que em 2008 definiu-se o percentual do Fundo de Cultura, onde várias entidades tiveram acesso a este fundo na gestão passada, o ano passado, e queiramos que todos os governos continuem incentivando a cultura, porque uma cidade sem cultura é uma cidade morta. Então nós precisamos incentivar a cultura do nosso município. Obrigada, vereadores. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Senhor presidente, com base no nosso regimento interno, eu vou pedir a retirada desse projeto de lei ordinária 3 e também o projeto de lei ordinária 4, que é um parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final desse projeto. Inclusive, eu peço a retirada, peço a vista, né? Até porque, para analisarmos, e também dizer ao público que está nos assistindo, que se deixarmos aqui em votação não passar, também não temos mais nem como fazer alguma coisa de voltar a vir o projeto de 170 mil. Quem sabe, com essa retirada, se dá para fazer alguma coisa até quinta-feira que vem, tudo bem, se não,
vai permanecer sem os 170 mil para o Carnaval. Seu pedido de vista, senhor vereador, será deferido. Obrigado. Informo que a matéria constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Sim. Né? Então, as presenças também, né? Então, já vai ver. Agora a gente reúne, então, o 9 e o outro. Temos em votação única o projeto de lei número 9/2014. Projeto de lei número 9/2014, votação única. Autor, Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799, de 2013, de 13 de 12 de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. Referido crédito visa promover a readequação orçamentária de ações consignadas no orçamento da Secretaria da Administração, no valor de R$ 1 milhão, para atender despesas com a manutenção de serviços de tecnologia da informação. Referido remanejamento corre por conta dos recursos que ficaram sem despesas correspondentes em razão da apresentação da emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 172 de 2013, orçamento para 2014. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 9/2014, por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 1 de 2014. Autor, Executivo. Projeto de lei número 1, 2014, segunda votação. Autor, Executivo. Altera dispositivo da Lei Municipal número 4.129, de 2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Municipal número 5.437, de 2009, de 10 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Conselho Municipal da Juventude. Referido projeto se propõe a ampliar a composição do Conselho Municipal da Juventude, bem como adequar referida legislação ao Estatuto da Juventude. Está em discussão o projeto. Em votação.
Está aprovado o projeto de lei ordinária número 1/2014, por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Elson Quil Cardoso, secretário municipal da Educação, o qual irá discorrer sobre os trabalhos de sua pasta. Senhor secretário, o senhor pode ficar aqui ou podendo utilizar na tribuna. O senhor tem um tempo de explanação, mais ou menos 20 minutos. Boa noite a todos os munícipes, os colegas aí da educação que aqui estão hoje. Quero cumprimentar em especial aos nobres colegas vereadores dessa casa, todos já bem conhecidos, já amigos de longa data, e agradecer a vereadora Natália pela oportunidade dada, por esse convite, de vir aqui explanar um pouquinho sobre o andamento das coisas na Secretaria da Educação. Quero aplaudir já a ação do vereador Jair Pedre, do Amarildo Sarti, por ter colocado tão bem essa questão da memória. É bom que quando a gente fale dos projetos, a gente lembre-se de quem começou, né? E não apenas de quem terminou os projetos. Bom, quando recebi o requerimento número 2 de 2014, eu recebi com 7 assuntos diferentes para tratar. Como me disseram que eu tinha 20 minutos, então eu preparei mais ou menos uns 3 minutos de cada um, para a gente poder conversar. Bom, eu queria antes, eu não vou na ordem que está, o quarto assunto talvez seja o que mais chama a atenção por esses dias. Nós assumimos a Secretaria de Educação, eu e a equipe, que uma grande parte dela está aqui hoje, no início do ano passado, com uma perspectiva muito grande de trabalhar tudo aquilo que a educação precisa nesses 4 anos de gestão. E uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele início de trabalho é que, devido à grande quantidade de chuvas em Jaraguá do Sul, a palavra que eu mais ouvia no setor de educação era telhado. Então, telhado, 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 as escolas estavam com os telhados ruins, os telhados estavam estragados e a gente precisava consertar os telhados. Nós passamos, o Rogério Junk, que está aqui, nós passamos um grande tempo do início da nossa gestão organizando de que forma a gente ia recuperar os telhados das escolas, de maneira a não ter esse problema devido ao excesso de chuvas que a gente tinha. No início desse ano, nós achamos, não vamos ter problema com o telhado, porque não choveu tanto. Mas aí veio a onda de calor e a palavra telhado mudou para ar-condicionado. Então, ar-condicionado, ar-condicionado, ar-condicionado. Eu queria deixar bem claro, tanto para os colegas que aqui estão, quanto para a população, que quando a gente assumiu, nós, já de cara, nós vimos que nós íamos precisar colocar ar-condicionado nas escolas, já alertados, inclusive pela vereadora Natália, que aqui se encontra, de que a gente tinha essa necessidade e era de longa data. O que nós fizemos? Nós lançamos mão de um projeto junto ao governo federal, via PAR, via FNDE, para poder fazer, para adquirir esses equipamentos. Enviamos os projetos para o governo federal e tivemos esse projeto aprovado no final do ano passado. Nós tivemos o projeto aprovado, eu tenho aqui a aprovação do ar-condicionado. Num total, nós pedimos 420, que era o que a gente precisava para colocar em toda a rede, inclusive no CEMEIs. Nós tivemos 380 aprovados, mas essa diferença, os 40,
ela já não tem mais essa diferença, porque algumas escolas e centros municipais de educação infantil fizeram isso através das suas APPs, né? Então, as associações de pais resolveram lançar mão de dinheiro próprio para poder colocar esse equipamento nas escolas. Nós fizemos um levantamento, então, do que era necessário para fazer isso. Mas nós nos esquecemos da lentidão de alguns processos e que esse ar-condicionado não chegou para a gente no tempo certo. Quando a gente teve aprovado, a gente achou o mês que vem chega, mas não chegou ainda o ar-condicionado. Nós temos uma previsão de chegada para o próximo mês do ar-condicionado. Percebam, vocês vão dizer para mim, no mês que vem chega, no mês que vem eu instalo. Não, em todas as unidades a gente tem que ainda fazer a parte elétrica em algumas instituições, e aí a gente precisa do apoio dessa casa, e eu quero aqui contar com o apoio de todos, já que essa casa é uma casa de Jaraguá do Sul, não se trata de defender gestão ou não defender gestão, mas é bom que todos vocês tenham contatos políticos, né, em Brasília, nos ajudem, né, com seus pares, com seus deputados federais, senadores, conhecidos, na questão da liberação desses recursos, porque isso, né, se a gente tiver a liberação, o mais rápido que eu tiver a liberação, eu consigo fazer o projeto de instalação elétrica e consigo colocar ar-condicionado nas instituições, salvo os casos que por lei eu não possa fazer. E aí nós incorremos num outro problema. Nós temos instituições escolares que ainda estavam no nome do governo do Estado e que foram devolvidas para nós, para o município, em setembro do ano passado. Diversas dessas instituições, elas não têm a matrícula ainda no nome da prefeitura. Nessas instituições eu não posso fazer obra pública, porque eu estaria fazendo uma obra pública em um terreno que não é do município. Então, para que aconteça essa legalidade também, eu apelo aos senhores também dessa casa, que nos ajudem, que nos apoiem nessas questões legais, para que a gente possa dar andamento nisso com rapidez. Porque senão o que vai acontecer é que, de novo, nós vamos ter uma gestão inteira para cuidar desses assuntos e não vamos conseguir até o final dela. Então, eu vou conversar, e sempre vou conversar com essa casa, no sentido de que a gente possa se ajudar. Vocês entram com os projetos, com os pedidos, a gente lá na secretaria, eu recebi, a maioria de vocês já foi até a secretaria conversar comigo, e tudo que vocês pediram, assim, que eu pude fazer, eu já fiz. A maioria dos pedidos já foram feitos. O que a gente quer não é uma troca, a gente quer uma parceria. E essa parceria só vai ser possível dessa forma. Quero dizer que o governo anterior, e o Silvio Celeste me deu uma lição muito grande quando eu fui conversar com ele, ele disse assim, professor, a imprensa me procura para dizer, e agora, ele está fazendo certo, está fazendo errado? Ele disse para o pessoal da imprensa, o meu tempo passou. Né? Agora é outro projeto, é outra pessoa. Então nós temos muitos projetos lá na secretaria que talvez não sejam de conhecimento dos senhores. Uma das coisas que foi colocada desse pedido do requerimento foram os recursos para as APPs, né? Como é que estava essa questão. Então nós fomos buscar o amparo legal para isso, né? Como é que isso estava sendo feito. E nós temos a Lei 3.354/2003 e a 3.353/2003, que são as leis mais novas que instituíram o repasse que a Prefeitura faz para as escolas e para os centros municipais de educação infantil, de um valor que é referente ao número de alunos acrescido de algumas UPMs, né, que é aquela unidade municipal. Então, algumas escolas recebem mais e outras menos, de acordo com o número de estudantes. Então, elas recebem 0,04 ou 4 centésimos, né, por criança, e mais algumas UPMs. Isso é repassado a cada 2 meses para as escolas. Então, tem escola que recebe a cada repasse R$14 mil. Eu tenho escola que recebe 6 mil. Tá? Outra coisa importante que a gente tem para dizer é que as escolas hoje, elas têm as despesas de eletricidade, de água, todas pagas pela secretaria. Então, essa carga também foi tirada da parte das escolas, para que elas tivessem condição de não precisar utilizar esse dinheiro para essa parte e não precisasse usar dinheiro de APP para isso. Né? E aí a questão de algumas estão melhor, outras estão pior, pode ser coisa de gestão, o que é normal, natural, né?
mas a gente quer deixar bem claro que a gente tem uma lista com todos os valores, essa lista é pública e está à disposição de vocês no momento que vocês quiserem, é só requerer que o Rogério Jung, que é do Departamento Administrativo Financeiro, repassa para vocês, tá, a qualquer momento. Um outro assunto polêmico levantado aqui é o plano de cargos e salários do servidor. Bom, eu até conversei com o prefeito esses dias, para a gente falar sobre isso, porque foge da competência do secretário de Educação dar andamento a esse processo. O processo de plano de cargos e salários é competência da administração e do gabinete, certo? E a gente tem feito o seguinte, nós temos contribuído, e aí eu quero cumprimentar o Luiz, que está aqui, Luiz Schorner, que é presidente do sindicato. Nós temos feito a contribuição com o apoio dele, com o apoio da equipe dele, porque a educação não tem jurídico, a educação não tem departamento jurídico. Então, tudo que a gente precisa fazer na educação, que a gente quer modernizar, passa pela necessidade de consulta jurídica. Então, eles têm nos apoiado, têm instruído em alguns casos, mas a gente está sempre amarrado em questões legais. Tá? Para vocês terem ideia, o plano de cargo e salário, então, a gente está estudando alternativas, para a gente poder apresentar para a população, que sejam alternativas mais sólidas, mais do que um simples aumento de salário linear, que hoje é o que está aparecendo, porque hoje 90% dos professores de Jaraguá do Sul têm pós-graduação. Nós gostaríamos de incentivar, por exemplo, que o nosso professor tivesse mestrado, porque a quantidade de professores com mestrado ainda é pequena, com doutorado, pior ainda. Então, para fazer um mestrado hoje, o professor tem que se deslocar e não tem essa condição, nós não temos amparo legal para isso. É preciso que a gente crie isso, e aí a gente precisa da parceria do sindicato, para que a gente dê condição para que esse profissional faça uma pós-graduação stricto sensu, um mestrado ou doutorado, e tenha um aumento real de salário de 30%, 40% no momento que ele fizer isso. Aí a gente só vai fazer isso em parceria, não tem outro jeito de fazer. E aí é algo sólido, que incentiva o professor a fazer algo que vai fazê-lo crescer e vai fazer com que ele cresça também nas questões educacionais, com que ele melhore também essa questão. A pós-graduação, hoje em dia, todo mundo sabe como é fácil, ela ficou algo muito superficial, eu diria assim, apesar de não dizer isso de todas elas, eu não estou falando isso de todas elas, mas uma grande parte delas hoje a gente pode fazer de forma muito tranquila, muito diferente do que era há alguns anos atrás. Para se fazer uma pós-graduação era muito difícil. Então a gente quer incentivar, estamos em conversa com a Católica, que tem mestrado na área de educação, para que a gente possa fazer um MINTER, que é um mestrado interinstitucional, ou seja, ele é feito fechado para professores do município, o município arca com uma parte desse mestrado, o professor arca com a outra parte, e o município dá a condição para que ele faça. Perceba, esse é um projeto mais sólido, para que eu consiga formar melhor o meu professorado. A partir daí a gente pode pensar em doutorado nesse formato. Eu trouxe essa experiência do Instituto Federal, onde eu fui gestor durante algum tempo, e lá nós fizemos isso. E criamos, através de edital, a condição para que o professor tivesse 1 dia, 2 dias de folga por semana, para que ele pudesse fazer esse mestrado, essa pós-graduação stricto sensu. E aproveitando o gancho, eu vou partir para o ponto da implantação de 1/3 de hora atividade, Luiz? Luiz vive batendo lá na porta com esse 1/3 de hora atividade para a gente implantar. Nós fizemos um levantamento de como está a situação hoje, em termos de hora atividade e em termos de regência de classe do professorado do município. Nós temos hoje o professor de 1º ao 5º ano com 20% de hora atividade e mais 20% de regência de classe, ok? Professor de 6º ao 9º ano, com 20% de hora atividade, e o professor ele tem a carga horária dele calculada em cima de hora aula, e não em cima de hora relógio, o que leva a que ele tenha 1 dia de folga por semana. Então, a hora atividade é cumprida na escola, e mais os outros 20% que ele fica, que é 20% do tempo dele que ele fica livre na semana para fazer outras atividades.
E nós pegamos no início da gestão a educação infantil, que era o que estava mais defasado de todos, porque não tinha nada, não tinha hora atividade nenhuma, e nós fizemos um estudo de impacto financeiro e percebemos que a gente não ia conseguir dar tudo no primeiro momento. Nós combinamos com o sindicato, e foi um acordo feito com eles, de que a gente ia fazer até o final da gestão os 20%. Nós demos 5% o ano passado, 5% esse ano de hora atividade, 5% em 2015, 5% em 2016. Tomara que eu ainda esteja à frente da secretaria, né, Luiz, que daí eu tenho que cumprir com a minha palavra, afinal eu tenho bigode, né? Então a gente tem que cumprir aquilo que a gente combinou. Os 20% para o professor de educação infantil, então, é o nosso objetivo, chegar até o final. Para isso, nós estamos contratando, e o impacto financeiro a gente vai estudando. Hoje a gente estava olhando o impacto financeiro, por exemplo, para contratar mais 20 servidores para atender uma outra questão, que é a questão dos M1s, né? E nós chegamos a números assustadores, assim, de valores de 700, 800 mil reais ao ano de investimento só em pessoal, né, para contratar 20 pessoas. Então, é algo bastante grande e a gente precisa estudar isso melhor. Mas também estamos dispostos a trabalhar um pouquinho melhor essa questão da hora atividade do professor. E a gente vai fazer isso em parceria com o sindicato também. A outra questão que é levantada aqui é a da educação em tempo integral. A escola que funcione em tempo integral, ou a educação em tempo integral. Isso é um sonho pessoal, não é um sonho... tanto que quando nós confeccionamos o plano de governo do Dieter, e muitos talvez não saibam, eu vou revelar agora, quem confeccionou, quem ordenou isso, quem trabalhou em cima disso, fomos eu, né, e mais duas pessoas, o Mário Manes e o Leone, que comandamos a confecção do plano da coligação. O plano do Dieter, no começo, que era só PP, eu tinha feito o trabalho de organizar. E nós colocamos lá a educação em tempo integral desde o primeiro momento, porque é algo que a gente acredita, é algo pessoal, é algo que eu acredito que faz bem para a educação. Então, quando nós assumimos, nós tínhamos uma escola que era da gestão de 2007, a implantação da Escola Integral do Rio Molha, que estava funcionando muito bem, obrigado, mas nós assumimos com uma cara diferente, com um jeito diferente, fizemos pequenas adaptações e aí tocamos o projeto para frente. Tanto que hoje a secretaria talvez seja mais comentada como aquela que não mudou muita coisa, porque a educação em Jaraguá do Sul vem atingindo bons índices nos últimos anos. E tem um ditado que eu aprendi desde pequeno, que time bom, né, que está ganhando, a gente não mexe tanto, né? Uma ou outra coisinha a gente mexeu, mas os projetos da gestão passada a gente manteve, aqueles que estavam bons, todos eles estão mantidos. E da educação integral, que já existia, a gente manteve. Mas nós criamos um projeto novo, e nós tínhamos a Luiz Gonzaga Airoso, que tinha feito a inscrição em 2010 no programa Mais Educação do Governo Federal. Então nós fizemos um acréscimo naquele programa que já funcionava na escola Luiz Gonzaga Airoso, fizemos a inscrição da escola Helmut Duve e passamos a fazer, o ano passado, durante o ano inteiro, reuniões em uma comissão chamada Comissão de Educação Integral, que, por sinal, hoje de manhã estava reunida, e toda semana, praticamente, a gente debate o assunto dentro da Secretaria de Educação, e nós, esse ano, queremos atingir as 8 escolas, né, que já foram divulgadas, com educação integral. Temos alguns entraves no processo, temos sim. Nós somos humanos e a gente, às vezes, joga e não consegue colher aquilo que a gente quer. Uma delas, por exemplo, para vocês terem ideia, é a questão de obra, né, que eu falei já aqui antes, de fazer obra em escola cuja matrícula não está no nome do município. O que seria ilegal fazer, a gente não está fazendo. Então, isso me impediu, por exemplo, de fazer ampliação na Escola Santo Estevão, no Garibaldi. Eu tinha que fazer uma ampliação da cozinha, porque eu vou atender as crianças como? Se elas precisam de 3 refeições por dia, numa cozinha que hoje não atende nem a quantidade de crianças que eu tenho lá. Então, esse é um impeditivo que eu tenho, por exemplo, por isso que a Escola Santo Estevão ainda não começou essa semana a educação integral, mas eu pedi hoje para o diretor
vamos fazer alguma ação, né, de educação integral, o mínimo que seja, mas que a gente consiga dizer para a população, a escola está caminhando no processo. Então nós temos problemas sim, temos na Ricieri Marcato, por exemplo, que é outra escola que também estava no nome do Estado, foi devolvida para o município, e a gente ainda não tem a matrícula no nome do município, o processo está em andamento, a gente está com o jurídico todo correndo atrás disso. Então a gente tem aí a escola em tempo integral como algo que pode vir atrasar algum tempinho no início em algumas escolas, mas ao mesmo tempo eu fico muito satisfeito de ver uma comunidade, por exemplo aqui do Boa Vista, como a escola de Elino Franz, né, que vai ter toda a escola atendida em educação integral, todos os estudantes o tempo inteiro. Então, o pai vai deixar a criança lá desde pequenininho, né, até o 5º ano, ele vai ser atendido o tempo integral. Ele entra de manhã, sai à tarde da escola. E lá eu não tive que fazer escolha, porque em algumas escolas eu tive que escolher. Eu não podia atender 900 alunos, eu tinha que escolher atender uma faixa etária, de acordo com a comunidade. Em algumas escolas, a faixa etária necessária é a menor, em outras é a maior, como o caso da Helmut Duve. Em algumas escolas também eu não tenho faixa etária menor. Francisco Solamon, né, a Vitor Meirelles só tem os menores. Então a gente tem que olhar todas essas características. Por isso a gente não fez um projeto para Jaraguá do Sul que fosse um projeto estanque, que fosse algo que não tivesse a condição de ser manipulado para que a gente conseguisse atender as comunidades. Então, é um projeto que precisa também do apoio da população muito forte, muito forte. E eu acho que todo mundo que está aqui nessa sala hoje, mais quem está lá fora nos ouvindo, que puder nos ajudar, que tiver a condição de nos ajudar, que puder participar do projeto, que venha trabalhar com a gente. Eu estou vendo o Paulo Floriani aqui, eu estou vendo a Escola Dom Pio de Freitas, que precisa de espaço para as crianças poderem trabalhar as atividades, no período da tarde, Paulo. E a gente estava conversando semana passada para poder fazer exatamente esse tipo de trabalho. Poder fazer com a comunidade de Nereu Ramos um trabalho de parceria. Então isso é muito sério, é um projeto que não é um projeto apenas do governo, mas é um projeto pessoal, um projeto meu, que eu acho que é muito bom para Jaraguá do Sul, e nós implantamos também no Instituto Federal, na época que eu era diretor lá, o integrado em Química, que já funciona lá e está muito bem. Tá? Só que lá é nível de ensino médio, o nosso é de ensino fundamental. Tem mais um grande calcanhar de Aquiles nessa solicitação, nesse requerimento, que é a questão das vagas nos centros de educação infantil. Essa também vem nos preocupando. Aliás, doutor Rafael Meira Luz, eu fui numa palestra e o rapaz disse para a gente juntar pedrinhas, para a gente atirar nos monstros, uma coisa assim, uma palestra assim. Eu disse, Rafael, ainda bem que tu não estava perto, senão tu ia tomar pedrada. Eu já falei isso para ele pessoalmente, na frente dele, numa das nossas conversas. Falei para ele, se não, mas a grande verdade é que nós não temos essa condição, e essa semana o Jefferson conversando comigo, ele me disse, olha, eu tenho um cidadão que tem 10 vagas, que poderia ajudar nas creches. Eu achei isso fantástico, um vereador me procurar e dizer assim, olha, a gente quer te ajudar a conseguir fazer as vagas serem vencidas. Nós temos hoje um número flutuante, perto de 900 vagas para Jaraguá do Sul. E aí entra um outro impeditivo, que é forte, a questão das obras. Nós temos 2 obras, nós temos 3 obras ainda da gestão passada, que foram, a gente tem que dizer, o dono de quem colocou as obras lá, e foi a gestão passada que colocou, que é a Escola Tulipa, que fica aqui na Tifa Schubert, e a Escola Azaleia, que fica lá no Firenze. Essas escolas, só elas me dão mais ou menos entre 300 e 350 vagas de educação infantil. E elas eram para serem entregues em março do ano passado e ainda não foram entregues por diversos motivos que foram atrasando essas obras. Inclusive, um dos motivos, a gente tem que dizer, foram problemas de repasse de dinheiro do governo federal, porque são feitas com o dinheiro do governo federal.
Nós temos a obra do Ribeirão Cavalo, o braço do Ribeirão Cavalo, que também são 150 vagas, feitas com recursos do município. Essa já foi, o projeto foi feito na gestão passada, mas a implantação foi feita nessa gestão e começou nessa gestão. Então, toda a parte de licitação foi feita nessa gestão. E por aí vai. Nós temos um total, hoje, de 6 obras na área de educação infantil, e se eu colocar a média de 150 vagas para cada uma, me dá as 900 vagas que eu quero para eliminar a fila. É doce ilusão que a gente vai conseguir eliminar a fila. Porque quando eu levantar a bandeirinha e disser eu tenho vaga no município, muitos pais que hoje têm filhos em creches particulares vão tirar da creche particular e vão colocar na creche municipal, porque a nossa creche é muito boa. Eu não quero fazer comparação. A educação infantil do município é de altíssima qualidade. Tirando os problemas que a gente tem, Luiz, me perdoe, a Estrada Nova, a extensão da Marcos Emílio Verbinen, que essa semana, e por coincidência eu estive 2 dias antes dele, eu estive lá na extensão, porque eu já me preocupei, num sábado com a minha esposa internada no hospital, eu aproveitei que ela dormiu, peguei o meu carro, fui para lá, para andar o bairro da Estrada Nova, para conseguir uma casa para alugar, para trocar aquela casa que não estava tão boa. E aí, infelizmente, nós achamos a casa. Mas nós fomos olhar a casa, não tem habite-se, que é outra característica frequente. Zé, aquele teu projeto devia estar andando para a gente poder dar conta disso. Mas nós não temos habite-se, e aí, se não tem habite-se, eu não posso colocar as crianças dentro daquela casa. Certo? Aí, o que eu fiz? Essa semana, junto com o meu pessoal, junto com o staff da secretaria, nós fizemos exatamente o seguinte: nós não temos condição de mudar imediatamente, vamos melhorar aquele ambiente ao máximo possível. Nós vamos fazer um telhado lá, já tiramos o mato que estava em volta, estamos consertando o tapume da obra que estava caído, estamos pintando, trocando o sarrafo do telhado, que o sindicato muito bem fotografou, e eu fui ver onde você tirou cada fotografia daquela, que você mandou no dossiê, e nós olhamos aquilo com muito carinho. A gente quer fazer com que aquelas crianças ainda tenham uma condição boa. Eu estou passando o tempo, desculpa. Me dá 2 minutos mais? Tá. Se eu deixar falar, eu vou falar a noite inteira. Mas também sou conhecido como Fidelson. Mas esse olhar, Luiz, a gente tem, porque uma coisa que os senhores vereadores e vereadora podem saber, a coisa que eu mais tenho é amor pelas crianças e pela educação. Então, jamais vou deixar de ter esse olhar de querer colocar as crianças num ambiente ruim. Então, a gente está muito preocupado com isso. Faltou tempo, talvez, para eu falar sobre as ações da Secretaria nos próximos anos, mas eu gostaria de citar rapidamente. Ampliação e reforma das escolas que ainda estão necessitando. Nós investimos 4 milhões no ano passado, programamos 4 milhões para esse ano de reforma e ampliação de escola. Construção de mais 2 centros municipais de educação infantil, um na Barra do Rio Cerro, próximo a DV Aurora, o outro em 3 Rios, naquele loteamento Paineiras, se eu não me engano esse é o nome, posso muito estar enganado, mas eu acho que é o loteamento Paineiras. Vocês me perguntem por quê, foi porque eu gosto dos 2 bairros ou porque eles foram escolhidos? Não. Foram apontamentos feitos pelo IPLAN e de terrenos. Senhores, pasmem, hoje não temos terreno em Jaraguá do Sul para construir. Hoje, achar um terreno para fazer uma creche, o Pedro Garcia, eu vivo discutindo com ele, que eu quero terreno para fazer creche em 3 Rios do Sul, mas como? Não tem terreno. Então, a gente tem que trabalhar isso muito forte. Terreno da prefeitura, tem que deixar claro. Sala de excelência, nós estamos com um projeto de R$800 mil para ser aprovado, para construir o polo de referência educacional. Nós queremos consolidar, e uma novidade que a imprensa também ainda não teve muito acesso, as salas de atendimento pedagógico, que é uma transformação da educação especial, do que ela é hoje para o verdadeiro papel dela. Continuar o projeto de educação integral, atingindo 50% das escolas com educação integral até o final do mandato. Buscar recursos através de projetos para educação. Nós temos 20 milhões de projetos lá, recebemos 4 milhões. Nós ainda temos 16 milhões para buscar e temos mais projetos para apresentar.
Hoje o município tem projeto de gaveta, ou seja, na hora que aparecer o dinheiro, eu estou com um projeto pronto para apresentar, para poder conseguir o que eu quero. Tá? Isso é uma coisa muito boa. Dar continuidade àquilo que já está consolidado, uniforme escolar, auxílio a estudantes com baixa renda, capacitação continuada dos docentes, a gente está investindo muito forte nisso. Tem professor de fora que diz para a gente, eu queria trabalhar em Jaraguá do Sul, porque lá eles dão a capacitação, dão o suporte, eles fazem com que a gente trabalhe de uma forma melhor. E aprovar a viabilidade, Arlindo, presidente, desculpe te chamar de Arlindo, mas é meu colega, às vezes a gente chama assim, aprovar a viabilidade de construção de uma nova unidade escolar na região de Nereu Ramos, porque aquela região, devido às construções que lá apareceram, hoje está, nós estamos com um problema, nós lutamos quase uma semana para conseguir colocar 4 estudantes no 9º ano. Nós já estamos quase matriculando estudantes que moram no Ribeirão Cavalo, matriculando na Francisco Solamon, que é lá do outro lado, no bairro Santo Antônio. Então, a situação está realmente ruim, mas a gente está sabendo que ela está assim, e então a gente quer viabilizar essa construção. Assim que tu nos der o terreno, a gente faz o projeto. Uma boa noite, muito obrigado, fico à disposição para responder algum questionamento. Obrigado, secretário. Peço para os vereadores que queiram fazer a pergunta, sejam bem objetivos nas perguntas e as respostas também. Né? Cada vereador, eu vou estipular 2 perguntas para o secretário, quem tiver. E começo, se a vereadora Natália gostaria de fazer as primeiras perguntas. Primeiramente, eu agradeço mais uma vez ao professor Elson por ter nos atendido, trazer aqui alguns esclarecimentos que são anseios de toda a classe. Nós somos procurados no dia a dia, professor Elson, e eu entendi que, trazendo o senhor aqui, essa resposta pudesse ser de uma forma maciça, e os professores que quisessem acompanhar também foram convidados. Professor Elson, eu só tenho uma dúvida com relação à escola em tempo integral. De que forma ela funciona na prática, uma vez que nós sabemos que a maioria das escolas já estão com os 2 turnos preenchidos, né? E se todos os alunos permanecem na escola, como é que isso vai ser tratado? E a outra, já na sequência, professores também que me procuram perguntando por que não está sendo implementado o adicional de aperfeiçoamento para os vereadores entender. O professor que faz 80 horas de cursos, ele pode implementar na sua folha 1%, atingindo até 10%. E os professores me colocam que já tem algum tempo que esta ação não está sendo implementada. E por quê? Obrigada, professor. Muito obrigado, vereadora. Esclarecendo, então, as 2 coisas. A escola em tempo integral, ela não tem um projeto igual, ou seja, eu tenho o Adelino Franzner que funciona com todos os estudantes, porque tem essa condição e a gente tem a parceria, a tua parceria ainda, quando era secretária, né, da assistência social, que tu abrisse essa possibilidade para que a gente fizesse o uso do CRAS, do Jaraguá 84, porque a escola, gente, o vereador tem toda a razão, a escola não tem suporte para pegar as crianças e dobrar, né, esse atendimento. Ou seja, se eu tenho 900 crianças numa escola, eu teria que ter espaço para 1.800, né, se eu fizer essa dobra. Então, isso não tem condição. Nossa saída, nós estamos usando espaços alternativos. Então, nós estamos usando, por exemplo, salões de igreja, nós estamos usando campos de futebol. Do lado da Helmut Duve fica o Cruz de Malta, também conhecido dos jaraguenses, a gente está usando aquele espaço. E nós estamos usando todos os espaços possíveis da comunidade, né, para que a gente possa fazer educação em tempo integral. Então, as atividades que são atividades mais fechadas, elas são feitas aí dentro da escola. De alguma forma, a gente sempre tem uma sala ou outra que a gente consegue usar, e algumas a gente adaptou. E nas escolas que têm o Mais Educação, elas receberam dinheiro do governo federal. Aliás, isso é uma característica que aconteceu com essa gestão. Nós implementamos nas escolas o PDE interativo, que essa gestão aumentou em 100% a quantidade de recursos que as escolas recebem direto do governo federal. Não passa pela secretaria, não tem mão da gestão. A escola se inscreve no programa Atleta na Escola, ela recebe 15 mil reais para comprar material esportivo. Ela se inscreve na escola do campo, ela ganha
10, 12, 15 mil reais para fazer reforma. Então, muitas escolas estão usando essas verbas para poder fazer aquilo que precisa para a educação integral. O adicional aperfeiçoamento, esse é uma dor de cabeça para a gente também muito forte. E ele está parado numa questão jurídica, né, que nós levantamos numa das nossas conversas com o jurídico, por causa de uma duplicidade de leis, vereadora. Nós temos uma lei que é para o adicional aperfeiçoamento e temos a outra que é do plano cargos e salário, que é do tempo de serviço. Então está havendo uma duplicidade, um conflito. Eu não poderia implementar sem que esse conflito fosse resolvido, então por isso que essa coisa está amarrada. A última vez que aconteceu foi 2011, né? Pelo que a gente tem lá de notícia, foi 2011 que aconteceu. Então essa reclamação ela é recorrente, mas está na parte jurídica para a gente resolver. Só para encerrar, professor Elson, quero dizer que fico satisfeita em ouvi-lo dizer que o projeto da instalação dos climatizadores está em bom andamento. Desde 2009, apresentei, inclusive, projeto com orçamento, tanto para aquisição dos equipamentos como para a mudança da rede elétrica, e fico satisfeita que o governo Dieter tem colocado no seu plano de governo que essa ação seria implementada e já está bem encaminhado. Obrigada. Muito obrigado. Vereador João Alércio Famancini. Boa noite, Elcio. Oi, João. Boa noite à equipe da Toda Educação. O senhor sabe que já estive te procurando várias vezes ano passado, até daí você, né, pede a nossa ajuda para conseguir algum recurso, mas a gente viu que a maioria dessas nossas escolas, creches, postos de saúde, eles não estão nem no nome da prefeitura. Então, como é que a gente pode te dar uma mãozinha em relação a isso? Entendeu? Isso, né, porque aconteceu no passado, a gente conseguir algum recurso, alguma coisa, a gente ia entrar em contato com você, a gente não poderia conseguir, porque as escolas, infelizmente, não tinha BITS, não estavam no nome da prefeitura, inclusive creches também. Eu sempre levantei as creches do SESI, que a gente não pode ter investimento lá em cima, só não sei que o SESI dê autorização. Também, eu não sei como é que está a situação, no passado até eu cobrei isso aí do senhor também, e porque nós temos uma dessa na nossa região lá em cima, que a gente podia estar ampliando ela e não pode por causa dessa relação. Ô, presidente, só mais uma colocação, 2 perguntinhas só, mas tinha várias aqui. Sobre inclusive, falou em falta de recursos das creches lá do governo federal. Tá, mas o porquê que esse recurso deixou de vir? Qual o motivo? Entendeu? E sobre a Max Schuber também, não sei por que a obra era para ter começado e não começou também, acho que é por causa desses também detalhes que não estavam no nome da escola. E o Mário Verbini, Marcos Emílio Verbini, da Estrada Nova. Inclusive, eu recebi também do sindicato, tá? Essa vistoria deles. A gente se preocupou muito, inclusive, né, ele está aqui, inclusive, também me cobrou isso aqui também em relação a isso. E lá também parece que está sendo ampliada e não, também parou. Tá? Então, eu queria todas essas colocações que você me colocasse. Tá? Foi mais do que 2 perguntas. Ok. João, primeiro eu queria assim, me redimir, quando eu falei da questão do atraso, foi sem querer me referir à questão do governo federal. É um atraso natural, é coisa de final de ano, eu convivi com isso vários anos, já que eu sou servidor público federal e eu sou servidor do MEC, né? Não podemos esquecer que eu não posso bater na minha casa, né? Em quem realmente faz as coisas. Mas, questão da legalização, que a gente precisa de ajuda, João, é que nós precisamos do legislativo, no momento que a gente fizer as leis, para a gente poder dar um andamento mais rápido, principalmente nos entes públicos e mais urgentemente nas escolas. Então, nós temos hoje muitas leis que nos atrapalham, digamos assim, nos amarram demais para que a gente consiga fazer essa legalização em tempo hábil. O esforço tem que ser de todos os lados. O nosso, a gente está fazendo. Daqui a pouco a gente vai começar a apresentar pedidos na Câmara de legislação para que a gente possa fazer essa adequação desses espaços o mais rápido possível. Nós estamos com dinheiro na conta, como diz o Rogério. Nós separamos o dinheiro do orçamento para gastar. E aí a gente vê o projeto e o projeto não pode ser feito porque não está legalizado. A questão das creches do SESI é a mesma coisa. As creches do SESI foi, naquele momento, eu não posso criticar nenhuma gestão anterior, nenhuma.
naquele momento era a solução que eles acharam para poder fazer. Um constrói, o outro administra. Mas é uma solução ruim, que agora está nos impedindo, por exemplo, de fazer qualquer obra, né? Então a gente não pode fazer nada enquanto isso não vier. Eu conversei com o pessoal do SESI, o pessoal do SESI, o Jefferson, que é diretor lá, me atendeu muito bem, e ele disse que ele encaminhou o projeto para Brasília para eles devolverem tudo para o município, assim como o Estado fez. Talvez a gente não consiga esse ano, por ser um ano de eleições, né? Mas eu espero até o final desse ano, início do ano que vem, que a gente tenha uma resposta mais firme. E aí eu vou pedir ajuda também de pessoas que tenham, né, essa condição de nos ajudar, para que a gente vá até Brasília numa comitiva, né, e solicite para a direção nacional do Sistema S, para que eles repassem para a gente esses equipamentos, para a gente poder parar com essa celeuma de não poder mais trabalhar nessas creches. A questão da casa do Marcos Emílio Verbini, isso é uma amarração incrível. A construtora que estava fazendo a obra deveria entregar em dezembro, e ela começou já no início do ano passado a ter problemas de negativa, certidão negativa. E os senhores sabem que é ilegal pagar uma empresa que não tem certidão negativa. Então, nós paramos de pagar. Ele parou de fazer. E aí o processo entrou em litígio. Nós passamos aí até o final do ano em litígio. No final do ano, tomou-se a decisão de se fazer o distrato, ou seja, nós encerramos o contrato com aquela construtora, com a obra já praticamente pronta. Quem passar hoje na frente da extensão vai ver que a obra está muito adiantada. O mais incrível de tudo é que ali está 30% da obra. Os outros 90% da obra, a parte de estrutura, acabamento, a parte metálica do interior, e aquilo ali resolve o problema da comunidade do Estrada Nova, tá, assim que fica pronto. Então nós agora nós não podíamos chamar o segundo colocado, era ilegal, e até porque se a gente chamasse ele não ia fazer, porque o preço estava defasado. Então o setor de urbanismo está terminando de fazer o cálculo das planilhas, atualizando os preços. Nós vamos daqui a alguns dias lançar uma licitação nova. É uma licitação nova para a continuidade da obra. Aí essa licitação tem 60 dias de prazo, e a gente espera cobrar da construtora que vier fazer, que ela faça até o final do ano, né, porque o dinheiro que vai entrar é dinheiro de recurso próprio, então não tem nenhum problema se ela fizer mais rápido. Tá? A ideia é essa. Obrigado, João. Desculpa, eu não quis falar mal do governo federal, não era a minha intenção. Tá? Vereador Pedro Anacleto Garcia. Os cumprimentos ao secretário Elson, parabéns pelo seu trabalho. O secretário, sobre a creche, o Centro de Educação Infantil de Três Rios do Sul, da prefeita José Bauer, você já sabe, né? Está funcionando lá, ela é alugada e num prédio assim que não é bem adequado. A solução é construir uma nova, como já maior, que atende toda a região de Três Rios do Sul. Aí o senhor já estava vendo, já tem algumas alternativas de terreno e tal, eu só queria perguntar, está avançando? Já tive contato com o Rogério também, ele nos atendeu muito bem. E só perguntar se está avançando ou está aguardando ainda aquele projeto federal que está para vir. Eu estive essa semana, vereador, na Alvina Castro Schwedler, a creche tocada lá pela diretora Ivone Brock. É uma creche que me preocupa bastante. Ela é numa espécie de galpão, meio galpão alugado, e é um outro espaço que a gente tem daqueles que a gente precisa trocar. Eu não tenho uma condição de fazer uma troca no mesmo bairro por um outro imóvel que já esteja pronto. Então a opção é fazer em um terreno, fazer uma unidade nova. Tá? O projeto, hoje a gente só tem condição de fazer pelo governo federal. Tá? Para eu fazer por recurso próprio, eu teria que ter dinheiro para comprar o terreno, que ali nós não temos o terreno ideal, nós não estamos com o terreno ideal para construir, porque o terreno precisa de 4.000 metros. Pelo nosso plano diretor, nós só podemos ocupar 70% de um terreno. O modelo de creche ele é de 40 por 70, então ele é 2.800 metros quadrados. Isso dá 70% de 4.000, eu preciso de 4.000 metros quadrados de terreno para construir uma creche. E então nós não temos, Pedro. Eu não sei como é que está o andamento da procura do terreno, que nós estamos procurando para poder fazer permuta, lembra? Sim. Nós temos um terreno muito bom ali, na região de Três Rios do Sul, que é uma Alpe,
que não chega a ter 4.000 metros, mas a gente pode usar o sistema de permuta. Se alguém conseguir um terreno que seja maior para a gente poder fazer uma permuta, mesmo que ele seja um pouquinho mais afastado daquele centrinho de perto do mercado Larissa ali, talvez um pouquinho mais afastado, não tem problema, a gente se dispõe então a fazer isso. Ok. A solução não está muito longe, porque ali próximo, nas imediações que o senhor disse, já tem um terreno de 10.000 metros, 4.000, quanto o senhor precisar, e o proprietário, ele troca por áreas menores que a prefeitura tem, como nós temos aí em frente ao mercado Larissa, tem um de 2.000 metros, e tem um outro, ele aceita essa permuta. Então, vamos ver se a gente, para frente, conversamos, ver se, eu acho que não está muito longe da solução. Obrigado. Eu peço ao vereador e ao seu staff que faça uma reunião imediatamente com o Rogério lá, que o Rogério vai tocar o projeto para frente. Então tá bom, obrigado. Tá bom? Vereador Jair Pedrinho. Senhor secretário, serei muito rápido no meu questionamento, nos meus questionamentos. Um deles foi alvo de discussão aqui nesta casa no ano passado, que se tratava da falta de incentivo, da falta de apoio para alguns professores interessados em realizar alguns projetos, Olimpíadas, de matemática, ciência, enfim, aquelas discussões que foram levantadas aqui nesta casa, inclusive, por quais vereadores eu não consigo me lembrar. Mas a minha pergunta é, existe falta de recurso para essa finalidade ou existe algum impedimento legal para essa finalidade? E outro questionamento que eu faço para o senhor seria quanto aos materiais e aos uniformes que serão fornecidos pela prefeitura este ano, e se não, o porquê que não, já que alguns anos atrás era feito isso na rede pública municipal. Obrigado. Obrigado, vereador. O ano passado nós recebemos um orçamento pronto de 2012 para 2013 com um valor próximo de R$20.000 para gasto em toda a parte de capacitação de professores. Então não foi um erro, tá, do meu antecessor, não foi isso. É que era um jeito de pensar, né, que era o que ele precisava para aquele instante. Então o que nós fizemos? Nosso pensamento é um pouquinho diferente. Nós temos o dinheiro público para trabalhar em capacitação, mas isso precisa retornar de alguma forma para a sala de aula. Tem que ser um negócio muito sério. A gente tem que gastar, como o meu chefe costuma dizer, tem que gastar bem o dinheiro. Não é deixar de gastar, é um investimento que a gente tem que fazer. Então nós fizemos para esse ano, junto com a nossa equipe da CEMED, um aporte maior nesse valor para a gente dar condição para os professores. Esse caso que o nobre vereador levanta é um caso interessante de um professor que, inclusive, nós premiamos alguns dias atrás com uma placa de reconhecimento pelo excelente serviço prestado para as crianças do município, através desse projeto. É um projeto que nasceu inocente, foi aprovado numa feira, a gente apoiou, foi aprovado numa segunda, a gente apoiou. Aí, quando a gente viu que não tinha verba, nós, junto com vereadores, como o Eugênio Jurasek e outros vereadores aqui da casa, que nos ligavam, nos pediam maneiras de fazer com que esse professor tivesse a condição de ir até Barcarena, no Pará, se eu não me engano, né, para poder apresentar esse projeto. E ele foi, e pasmem, ele foi premiado agora para ir para fora do Brasil. Então, agora a gente está trabalhando com um projeto que já é internacional. Nós tivemos um outro caso de um projeto de uma professora do Alberto Bauer, que foi premiado também no final do ano pelo ministro, o ministro da Educação chamou lá, e esse também nós reconhecemos com placa, né? Mas também, vereador, falta ainda, eu acho que a gente tem que injetar mais dinheiro nisso, porque projetos desse tipo são que tornam Jaraguá, né, o ponto que as pessoas podem olhar e dizer a educação aqui, ela realmente é de qualidade. A questão dos uniformes, rapidamente. Uniformes eles serão entregues para nós pelo contrato na semana que vem e serão distribuídos até 15 de março em todas as escolas. Uniforme apenas, material escolar não. Material eu respondo por que não. Eu recebi, quando estava, antes de assumir a gestão ainda da CEMED, eu recebi muitos pais que diziam o seguinte: para que tu dás esse caderno para as crianças, se ela chega lá em casa e ela não quer usar esse caderno, que tem aquela capinha cinza com o símbolo da prefeitura, ou coisa desse tipo, um lápis e uma borracha e aquela coisa.
esse material muitas vezes ele ficava encostadinho lá na casa da criança, que usava aquilo como rascunho, né? E eu vi isso acontecer várias vezes. E aí o que a gente pensou? Nós temos que agir de uma forma um pouco mais proativa nisso. Existem crianças que precisam, existem. Aquelas que realmente precisam, que são identificadas, a gente atende de forma individual. Não vamos mais ficar entregando, gastando R$200 mil com material escolar para que ele seja jogado e seja encostado e não seja usado da forma correta. É melhor gastar desses 200, eu gasto 10%, gasto 20 mil, mas eu compro material para aquele estudante que realmente precisa. 60 mil é aproximadamente o valor, ou seja, nós triplicamos para esse ano. Do aporte. Mas isso pode ser ainda modificado, tá? Caso a gente tenha, aí é só mandar aqui para a Câmara e vocês aprovarem e fazer uma dotação orçamentária. Vereador Josimar de Lima. Secretário Elcio, eu quero primeiramente parabenizar pelo trabalho desenvolvido na Secretaria da Educação. E dentro das minhas duas perguntas, a primeira pergunta é o seguinte: nós temos um problema já de longa data no Rio Cerro, que nós fizemos uma reunião lá e nós levantamos essa situação. O povo do Rio Cerro é uma população lá considerável hoje, né, às margens da BR, mas tem muitas famílias lá que tem que trazer seus filhos, às vezes, lá da Chocolate ou até da divisa, quase Pomerode, aqui na creche, na Wolf. E agora nós estamos falando em contemplar a Barra com mais uma creche. Eu entendo que a Barra do Rio Cerro é um dos grandes bairros de Jaraguá do Sul, que tem que ser feito mesmo uma ampliação, mas por que não também nós contemplarmos primeiro essa comunidade que não tem nenhuma? Seria uma pergunta minha. A segunda pergunta é o seguinte, não é uma pergunta, na verdade, eu vou pedir uma opinião sua. Eu fiz, no ano passado, a minuta de um projeto, o qual eu entreguei para o prefeito Dito, e que olhou com bons olhos, o projeto Água Mais Saudável. É do seu conhecimento que nós temos em Jaraguá do Sul 27 creches, se eu não estou enganado, e das 27, 17 já foram atendidas com a água filtrada. Já tem um filtro de água lá por uma questão da PP, que vira na cidade e implantar lá o filtro, comprar com seus recursos próprios, está lá instalado. E de todas as escolas também que nós temos municipais hoje, 10 já estão sendo atendidas. Parabéns para essas escolas e para essas creches. Eu queria saber a tua opinião. O que tu acha desse projeto? Nós devemos tocar adiante, na sua opinião, esse projeto e contemplar todas as escolas e as creches? Uma vez você foi bem incisiva aqui quando disse que a qualidade de vida, o bem-estar das crianças está em primeiro lugar. Então eu queria saber qual que é a sua opinião e se realmente você acha que é favorável nós tocarmos adiante esse projeto e contemplar todas as escolas, todas as creches, uma vez que nossos filhos que estão lá e nós preservamos pela melhor saúde das crianças. Obrigado, secretário. Muito obrigado, Josimar. Eu vou inverter a ordem aqui, eu vou partir da opinião, depois vou para a pergunta. O Ademir vai me matar, mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que deveria acontecer. A água que chega na escola, ela já é uma água saudável, né, tratada pelo SAMAI, e deveria ser uma água que todos nós tivéssemos essa condição. O que acontece não é que a água não chega lá com qualidade. A água chega com qualidade. Nossos sistemas de armazenamento são ruins. Então, nós fomos verificar em algumas caixas d'água, por exemplo, tem um acúmulo de lodo e tem toda a questão de saúde, toda a questão sanitária. Isso faz com que a minha opinião a respeito desse projeto ela é favorável. Eu sou a favor da gente fazer isso. Eu não tenho isso no orçamento para esse ano, não conseguiria fazer. Porque o valor é muito pequeno para a implantação desse filtro. Ok, mas a gente pode e deve fazer esse projeto para colocar isso nas escolas e nas creches de Jaraguá do Sul, sim. Não porque a água não é boa, é porque a água, né, não está chegando de uma forma boa lá na torneirinha, lá no bebedouro da criança. Então a gente precisa melhorar isso. Em algumas escolas talvez nem fosse necessário se ela chegasse direto, né? Mas o armazenamento ele existe em todas as escolas. Então eu tenho sim que implantar o filtro, mas colocado antes dele chegar, né, para as crianças. Tá?
de uma forma muito tranquila. Sou favorável, sim. A questão do Rio Cerro, essa é uma outra questão também que para nós é um pouco crônica até, porque quando a gente fala do Rio Cerro, nós estamos falando de região rural da cidade. E aí nós incorremos em diversos problemas que a gente tem quando a gente foi analisar lugar para colocar um Centro Municipal de Educação Infantil. Nós temos um terreno doado ao lado do posto de saúde, que o Vitório Lázares, quando estava aqui na casa, ele fez questão, ele e o Dino, que estava aqui no auditório, não sei se está ainda, a gente fez questão de ir lá visitar, conversar com os moradores para verificar se o terreno ele atendia ou não a necessidade de um centro. E ele atende. O problema é que o acesso ao terreno é pela rodovia. O acesso pela rodovia é proibido pelo COMED, pelo Conselho Municipal de Educação, por ser uma via estruturante, então a gente não pode ter, como a gente agora na questão do SESC, por exemplo, teve que se fazer o acesso lateral, em outras situações também. Então lá a gente precisa fazer um acesso lateral. Tem 2 jeitos de fazer isso. Pedindo que o vizinho doe uma parte do terreno dele, para que a gente abra uma servidão. Observe como o processo é lento, né? Ou que a gente faça por trás, pela rua de trás, que é um loteamento irregular. Então a gente começa a bater. Como é que eu vou abrir uma rua no loteamento irregular? A prefeitura não pode fazer isso. Então a gente teria que fazer talvez um desmembramento do terreno desse cidadão lá pela parte de trás, fazer um acesso para conseguir dar conta de colocar a creche ali. Uma segunda opção para o Rio Cerro seria no loteamento que tem lá, que coincidentemente é da Habitat, ninguém precisa negar que o ramo, que o gestor trabalha é o ramo imobiliário, mas coincidentemente tem um terreno lá de 4.200 metros quadrados, só que também não está legalizado ainda. Então eu esbarro na mesma questão que eu estou esbarrando na maioria das vezes quando eu vou olhar um terreno para fazer uma creche. Que terreno lindo! Não tem matrícula no nome da prefeitura, eu não consigo fazer. Porque o dinheiro não é nem... E mesmo que fosse, seria leviano da minha parte dizer que se o dinheiro é meu, eu faço. Não. Até porque não é meu, é o dinheiro público. Mas é um dinheiro do governo federal. É uma verba que ela vem com um tratamento que a gente precisa prestar conta de uma forma muito efetiva. Então a gente tem problemas, sim, no Rio Cerro. É o mesmo problema de Três Rios do Sul. A gente não acha terreno legal, matriculado no nome da prefeitura para implantar creche. Por que eu escolhi Barra do Rio Cerro, você vai me dizer? Porque dos 4 terrenos que eu tinha legalizados no nome da prefeitura e que tinham mais de 4.000 metros, eu tinha um na Ilha da Figueira, no alto do morro, não tinha condição de fazer. Um em Três Rios, Três Rios do Norte, Paineiras, eu optei por esse. O outro terreno, na Barra do Rio Cerro, e mais um terreno que era um pouco mais para cima na Barra do Rio Cerro, mas que também tem um morro muito grande, daí a gente ia incorrer no mesmo problema de deslizamento e aquele monte de coisa. Aí eu escolhi os 2 terrenos que estavam perfeitamente adaptados, que não necessitam de investimento nenhum do município para a gente poder implantar as 2 creches, 2 centros municipais de educação infantil. E o apontamento de necessidade, ele aponta Barra do Rio Cerro, Ilha da Figueira, e o Rio Cerro, que a gente há anos está esquecendo, não tem nenhuma unidade implantada lá. E aí eu vejo a tua preocupação, e ela é muito saudável. Eu falei para a Maria isso, é muito saudável a tua preocupação. Porque no momento que a gente plantar uma creche ali, nós vamos fazer exatamente isso que você falou. Impedir a mãe de pegar aquele asfalto 5, 6, 7, 8 quilômetros para vir de bicicleta na beira daquela BR para trazer a criança aqui embaixo na creche. Então a gente quer fazer. Agora precisamos achar o local certo, o lugar ideal. E aí eu conto com a ajuda de vocês. Vocês são homens do povo, pessoas que estão o tempo inteiro na rua. No momento que vocês identificarem, como o Pedro fez lá em Três Rios do Sul, ele já identificou. A gente senta junto e a gente se organiza para colocar a creche onde vocês apontam para a gente que há necessidade. Ok? Obrigado pela resposta. Eu tinha certeza, pelo seu envolvimento e dedicação dentro da educação, que a tua resposta quanto ao projeto Água Mais Saudável seria essa. Vamos então aí sentarmos juntos e vamos prever para o orçamento do ano que vem e dar andamento, que é uma coisa interessante, até foi as suas palavras aqui também.
E do Rio Cerro, estou satisfeito com a sua resposta e vamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Muito objetivo, vereador. Vereador Amarildo Sartre. Boa noite, secretário. A gente sabe que o senhor tem um fardo muito grande, que essas 900 vagas que estão aí acumuladas, elas no ano que vem vão ser 1.800, vão ser 2.000. Eu quero ser bastante breve, porque toda hora eu estou sendo procurado por empresários, por pais de alunos e pessoas que têm uma orientação intelectual bastante apurada e que entendem que a gente reclamar dos problemas não é o que vai resolvê-los, mas sim buscar soluções. E eu tenho feito, junto com a minha assessoria e o meu pessoal da área jurídica, um estudo sobre a questão da compra de vagas em creches particulares, centros de educação infantil. E eu gostaria de perguntar, com bastante brevidade, secretário, o que nós podemos fazer por isto, para isto. Vejo que não é o momento oportuno para um grande debate sobre isso, e eu vou fazer com que esse encaminhamento seja feito aqui na comissão que trata da educação, aqui dentro desta casa. Em outras sessões eu abordarei isso, já há indicadores econômicos, inclusive, sobre isso, e algumas experiências que estão ocorrendo em várias cidades do Brasil, e a solução, a gente sabe que é a solução. E eu gostaria de saber do senhor, que o senhor é uma pessoa que é ligada bastante à educação, eu também sempre fui ligado a essa área, de que maneira a gente pode tratar isso e de que maneira nós podemos ajudar a Jaraguá do Sul a zerar esse déficit. Eu sei que hoje, por baixo, num levantamento assim, muito devagar, um levantamento que nem diz o outro, muito sonso, eu consigo levantar mais de 200 vagas na rede privada para a gente poder amenizar esse caos que existe. Ok. Amarildo, eu quero agradecer a tua pergunta, a oportunidade também. Lembrando do tempo que a gente educava aquela italianada lá de Nereu, né? Você, como eu, é uma pessoa de lá, e a gente sabe do que a gente viveu lá, e a gente viveu na educação esse tempo todo. Uma coisa importante, nós estamos indo agora, no início de março, eu estou de olho em vários processos, tá, Amarildo? Assim como você está levantando com o teu pessoal, eu estou levantando isso também, porque eu tenho um interesse muito grande em fazer um processo que seja legal, que tenha uma estrutura bacana, que a gente não vá sofrer nada com ela, porque o nosso tribunal ele cobra mais que os outros do nosso estado. Então eu estou indo agora, no início do mês de março, eu estou indo ver um projeto que eu achei muito bacana, que é para atender justamente o que o Jefferson levantou, algumas vagas. Isso não tem vaga, mas são 10 vagas. Eu tenho 10 aqui, 20 ali, 30 lá, 5 ali. Se eu juntar, dá as 200, que você falou. 200 ajuda bastante. Mas eu vou ver o projeto de creches conveniadas. Ou seja, o município faz um convênio e faz um repasse, uma subvenção. Nós temos um modelo mais ou menos parecido em Jaraguá do Sul, né? Mas a gente não tem um modelo firme para fazer isso e que juridicamente seja bem amparado. Então eu vou olhar agora, no início do mês, o Luiz já foi embora? Foi embora sem me ouvir. Eu vou também aproveitar para ver... o Luiz está aí. Vou aproveitar para ver mais duas coisas. Um plano de cargos e salários com participação nos resultados dos servidores e... Parece estranho isso, né? Mas é um projeto bacana. E vou aproveitar também para ver o projeto urgente, que é a questão das escolas tecnológicas, que a gente quer investir em 2015 em Jaraguá do Sul, na parte de tecnologia nas escolas. Então, Amarildo, eu estou antenado. E eu lhe pediria, por gentileza, se você me ceder aí 1 hora do teu tempo na semana, que você me chame para a gente se reunir, e aí a gente vai conversar sobre esses aspectos legais. Eu vou te passar o que eu já vi, tu me passa o que já viu, a gente vai fazer uma troca bem bacana aí, para ver o que a gente pode aproveitar de bom. Com toda certeza, secretário, estou à disposição e pode contar, porque nós temos alternativas muito, mas muito visíveis. E o pior de tudo, eu diria assim, que na gestão passada, eu cheguei a conversar várias vezes com o secretário Silvio, para que a gente tomasse algum tipo de medida ou caminhasse nessa direção para que alguma coisa acontecesse neste momento. E eu digo para o senhor,
há várias soluções que estão aí na nossa cara e às vezes a gente não consegue enxergar, então fáceis. Muito obrigado. Só corrigindo uma coisa, desculpa, presidente. Nós tínhamos o ano passado cerca de 830 vagas. Esse ano 900. E a explicação é simples. Assim como entram, saem, então há um funil. O problema é que o funil de entrada está maior que de saída, problemas de migração. Então, os nobres vereadores recebem muita reclamação de um pai que mudou há 2 ou 3 dias, veio de uma outra cidade e veio trabalhar aqui em Jaraguá do Sul, e ele acha que ao chegar ele vai ter a vaga, né, pronta para ele. Então, isso é um problema sério em Jaraguá, mas não explica nada. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Mas 1.800 eu acho que não atinge, não. Tá? Obrigado. Vereador Jefferson de Oliveira. Boa noite. Elcio, boa noite a todos que vieram aqui nessa casa hoje. Uma coisa muito importante, já que a vereadora Natália pediu hoje para falar um pouquinho sobre cargos e salários. A gente sabe que, inclusive, minha formação dentro de recursos humanos, e a gente sabe que as grandes empresas hoje, um dos grandes investimentos é na gestão de pessoas, o RH, e se fala em plano de cargos e salário que se arrasta aí há anos, né? E nunca acaba, né? Sempre a cobrança e sempre vai para um, né? Eu vejo que não é o secretário, não é a administração. Acho que é fortalecer. E várias gestões deixaram passar em branco isso. Fortalecer o RH da administração pública, que hoje tem mais de 4.000 funcionários, e nós não temos uma gestão de RH a nível de grande que é a nossa administração. Então, eu acho que, para o senhor como secretário, nós como vereadores, eu acho que podemos cobrar isso sim, do Executivo, para que se fortaleça o RH e que sim, ele faça esse plano de cargos e salários e apresente pronto para a administração, para os secretários avaliarem, aí sim, coordenar uma situação que beneficie sim a todos os trabalhadores que merecem, né, que trabalham o seu dia a dia buscando melhorar, se aperfeiçoar, para que possam ser reconhecidos de tal forma, mas para isso nós precisamos de uma gestão. E sabemos que a administração tem muito trabalho. Os secretários têm muito trabalho. Então vamos valorizar e montar uma gestão de RH dentro da administração que possa sim dar a valorização que o funcionário público merece. Obrigado. Nada a comentar. Não é a minha área. Vereador Eugênio Jurasek. Boa noite a todos que nos assistem. Professor Elcio, obrigado por tudo. Sei que você só está pouco tempo na educação, mas a gente tem ido lá, vocês estão de portas abertas, né? Sabemos que é muito difícil lidar com a educação, mas é gostoso a gente escutar de mães que dizem assim, o Elcio vai dar certo porque o professor gosta de criança, quem gosta de criança, a educação vai bem. Elcio, eu gostaria assim de fazer uma colocação para você. A gente tem muitas escolas que só foi feita a estrutura das quadras de esporte. E sabemos que você já está fazendo uma, e Chico de Paula já todinha fechadinha. Gostaria assim de saber de você, de onde que você vai buscar esse recurso para fechar essas quadras de esporte, que são mais ou menos uns 50% que está abertas, ainda sei que está difícil. Gostaria que você, hoje, com a escola a tempo integral, a gente não tem espaço físico para as crianças. E outro, vou te dar uma, assim, hoje o maior problema na nossa escola, a cobertura, é o cupim, né? E também queria te dar os parabéns, porque a nossa cidade é infestada de cupim, e gostaria que toda a escola que foi, que entrasse no projeto, que se fosse feito de estrutura metálica. Aí o cupim não vai comer, a gente vai ter problema de chuva mais dentro. Gostaria de que incluísse no projeto, que todas as escolas que fossem feitas em Jaraguá do Sul, que sejam feitas de estrutura metálica. Muito obrigado.
Obrigado, Eugênio. Obrigado pela colocação. Tem uma coisa interessante nessa tua colocação, que é o seguinte. A professor Francisco, a MF Francisco de Paula, que nós fizemos a quadra coberta com dinheiro do PAC 2, tá certo, Rogério? Não? Ali foi próprio? Então, obrigado, ainda bem que meu pessoal está aqui para me corrigir, né? Ali, ela custou para nós R$ 472.630, aquela quadra, completa. E o vereador Jair Pedri estava aqui me buzinando na orelha aqui, com muita propriedade, e ele tem razão. Faça um projeto que não tinha banheiro, né, uma coisa assim. Depois teve que fazer um aditivo para fazer banheiro. Então tinha projeto, e a gente está caminhando muito nisso, tá? Em pequenos acertos, ajustes que a gente precisa fazer nos projetos, para eles se tornarem o ideal. Esses projetos que a gente faz de intervenção nas escolas, Francisco Solamon está com quadra nova, Maria Nilda Salai está com quadra nova, vão nos dando experiência para que a gente consiga fazer algumas coisas a um custo menor, porque esse valor é muito alto para fazer nova, mas quando a gente pega uma que já está usada, a gente gasta mais ou menos entre 120 e 200 mil reais para poder fazer a adequação das quadras. Então a gente tem isso muito claro, é um dinheiro de investimento alto, mas a gente está perseguindo agora um trabalho com outro tipo de verba, fundo social, né, vereadora Natália, que a gente está perseguindo para a gente poder utilizar também. Então tem empresa vindo com parceria para a prefeitura, para dizer assim, a gente ajuda a investir para melhorar as quadras de esporte então, do município. Então a gente está de olho nisso, Eugênio, porque é uma preocupação minha, que as crianças hoje brincam nas lixas, né? Que é uma quadra lixa. Qualquer tombo já causa um problema muito sério. A respeito da estrutura metálica, fantástico essa tua observação. Hoje a gente está dando prioridade para qualquer coisa que a gente vai fazer, não mais colocar madeira, porque, pela experiência, aguenta alguns anos, depois começa a cair, né? E quando os cupins mudam, a estrutura cai, né? Então é uma verdade, em Jaraguá do Sul e região, a gente tem é um problema sério, né, o acúmulo de cupim. Então a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo, que a gente pode fazer com estrutura metálica dentro dos projetos. Eu estou pedindo estrutura metálica. Tem gente querendo me bater, o pessoal das madeireiras, mas tudo bem, vamos ter que fazer de estrutura metálica. Secretário Elson, eu quero parabenizá-lo pelo seu trabalho que está desenvolvendo na frente da Secretaria da Educação e dizer para ti assim que aquela creche do Ribeirão Cavalo é muito esperado pelos moradores ali, onde que em 2009, 2010, fizemos várias vezes visita ao poder público que estava antes e sempre a promessa de fazer, e realmente em 2012 concretizou. E esperamos que, em julho desse ano, né, secretário, nós conseguimos, no aniversário da nossa cidade, inaugurar aquela creche tão esperada lá no bairro. Então, eu quero parabenizá-lo por esse trabalho que está sendo desenvolvido ali. Eu só peço, assim, uma atenção bastante especial agora, realmente com uma escola municipal no bairro Nereu Ramos. É um bairro bastante antigo no município, aonde que não é assistida por uma escola municipal, e eu ainda continuo sendo professor na única escola que nós temos no bairro de Nereu, e o senhor também trabalhou com a gente ali no início da nossa luta como professor. Vamos lutar, sim, para a gente conseguir um terreno. Também quero pedir no bairro Nereu, se for possível, aquelas 4 salas de creche, que dê essa atenção, que nós conseguimos suprir aquela demanda que existe ali. E assim a gente consegue atender. Porque aquele bairro está crescendo muito. A gente sabe que temos na proximidade 3 condomínios. Só de moradias em condomínios resulta em torno de 800 novas casas direto. Moradores. Isso, se a previsão se concretizar, mais um condomínio será inaugurado neste ano. Então, se o senhor disse que estão levando alunos lá para o Salomão,
que isso dá em torno de 6 quilômetros aproximadamente. Então, o senhor vai fretar um ônibus para levar para aquela localidade muito mais alunos daquela localidade. Então, peço atenção para o senhor nesse sentido. Ok, a gente já está com isso já em vista, vereador Arlindo. Quero elogiar a tua voz aqui, está com voz de cinema hoje, né? Mas, tirando a parte de brincadeira, nós temos um assunto muito sério, que é a gente sofreu uma semana para colocar 4 estudantes. Nós tivemos que fazer a adequação, coloca um aqui, o outro lá, o outro aqui, o outro lá, para poder dar conta. Isso acendeu uma luz vermelha, porque a luz até agora estava amarela. Tá? Então a gente vai ter que correr, né? O Rogério está aqui, meu pessoal está aqui. A gente vai correr muito para poder dar conta de fazer esse projeto. Tá? Não sei, Arlindo, se a gente tem condição de fazer, executar e entregar tão rápido, mas com certeza a gente vai dar uma atenção para tentar fazer isso assim com a maior rapidez possível e tentar fazer com recurso próprio para evitar, porque hoje nós não temos nenhum recurso federal para isso, para a escola. Então a gente tem que fazer com recurso próprio que a gente pode cobrar de uma forma mais efetiva. Ok? Só a creche conseguimos para esse ano, então. A creche nós estamos já projetando. Eu estou esperando que o Rogério consiga direcionar um pouquinho de verba para mim lá, para a gente poder fazer as 4 salas. Vai dar certo. Obrigado. Agradeço a sua presença. Se o senhor tiver algumas considerações finais, um minutinho. Eu acho que eu já passei bastante do tempo, eu não quero cansar mais ninguém. Só quero agradecer novamente, vereador. É uma satisfação a gente vir aqui, encontrar vocês de novo. É muito ruim que a gente não consiga frequentar a casa como deveria. A gente, como ente público, deveria estar mais presente naquelas cadeiras ali fora, não tanto aqui, né, porque ninguém precisa ficar aparecendo tanto, vocês já estão aqui para isso, mas a gente devia assistir um pouquinho mais às sessões, trabalhar um pouquinho mais junto. Isso que falta, nobre vereadora Marildo Sarti, que a gente sente junto, trocar ideia, que a gente faça aquilo que aquele velho ditado chinês nos ensina, quando 2 homens andam em caminhos opostos e se encontram e cada um tem um pão na mão, cada um, trocando o pão com o outro, sai com um pão. E quando eles andam em caminhos opostos e cada um tem uma ideia, quando eles trocam as ideias, cada um sai com 2 ideias. E eu acho que a gente tem que fazer isso mais, e esse exercício que eu estou me propondo a fazer aqui com vocês, para trazer vocês um pouquinho mais próximos de nos ajudar a resolver os problemas da educação. Então, muito obrigado a todos. Espero que, quando vocês precisarem, as portas estão abertas e eu estou pronto a vir novamente falar com vocês. Obrigado. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereador Eugênio José Jurasek. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje estive, sabe que vai nos ajudar também, que sabe os problemas que eu vou falar aqui. Hoje estive aqui à tarde com o diretor da Agricultura, o Canuto, secretário de Finanças, o Sérgio Kuchenberg, e o presidente do Sindicato Rural, Edgar. Nós falamos hoje, a tarde toda, sobre as notas avulsas, que agora passarão a ser eletrônicas. O que acontece hoje com nossos agricultores, com nossos avicultores, com nossos banicultores? Eles se deslocam a de Nereu, a de Garibaldi, para vir ali na prefeitura pegar uma nota avulsa para fazer o transporte da banana, do frango, do boi que vende. Por exemplo, o chaqueiro que quer vender um boizinho tem que ir correndo aqui embaixo pegar uma nota avulsa. E o GTA também, na guia dos animais, né? Nós temos um nosso amigo lá que cria boi lá, ele tem um confinamento. Ele tem que carregar o caminhão, esperar vir toda a liberação do GTA, para depois levar o boi para o matador. Às vezes o boi fica 5, 6 horas no caminhão. Então a gente conversou bastante hoje, e vai ser criado um curso
em parceria com o Senar, que é o Serviço Nacional de Agricultura Familiar, que atenderá em torno de 1.000 pessoas, 1.000 agricultores, colocando os banicultores, todas as pessoas que vão querer a nota. E cada colono terá uma senha. E não dependerá mais ir até a prefeitura pegar essa nota. Mas como sabemos que quando tem final de semana e nem feriado, aconteceu às vezes do cara aí que quer carregar, o caminhão carregado de banana e não tem para ninguém tirar nota. Então, vai ser treinado. Eu queria dar eu conversei bastante com o Elcio hoje, que esses monitores do laboratório dessas escolas, eles também vão entrar em treinamento. Então, a partir de março, haverá essa equipe aqui para Jaraguá do Sul, para dar treinamento para esses colonos. Hoje, a maioria das pessoas tem computador. Então, para tirar essas notas eletrônicas. Cada um vai ter a sua senha, então vai tirar essa nota. Então, lá a gente tem, exemplo, tem o vizinho que tem computador. Ele vai lá, leva a senha, já tira a nota, já sai com a nota pronta para despachar a mercadoria. Então, eu estou muito feliz hoje com a reunião que a gente teve e com o resultado já. Então, a gente vai ter que ajudar muito esses colonos, porque é tempo perdido para eles. Né? Hoje o maior problema é o GTA. Né? Então, o cara às vezes mente, para não tirar o GTA, ele mente que o boi morreu, né? Mas na realidade ele matou o boi. Então, e outra coisa, vai criar mais, vai entrar mais recursos para a prefeitura, né? Com certeza vai ter mais nota tirada, vai ter lucro para a nossa prefeitura também. Muito obrigado. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 20 de fevereiro, quinta-feira, às 18 horas.